Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O óleo que atinge a costa brasileira chega ao arquipélago de Abrolhos, uma das áreas mais ricas em biodiversidade do Oceano Atlântico. E a Polícia Federal quer descobrir se o navio grego derramou o óleo de propósito ou se foi acidente. O presidente Bolsonaro diz que a reforma administrativa vai manter a estabilidade dos atuais servidores. A Polícia Federal investiga a morte do líder indígena Paulo Paulino Guajajara, no Maranhão. Ele era conhecido como Guardião da Floresta e foi baleado numa emboscada. Um madeireiro também morreu. Na última reportagem da série sobre o Enem, os segredos para fazer uma boa redação. Fórmula 1, Valtteri Bottas larga na frente e é o único piloto que pode impedir que Lewis Hamilton se torne campeão no domingo. Os gols de sábado no Campeonato Brasileiro. E a exposição interativa que leva o público para dentro das obras do gênio Leonardo da Vinci. Agora, no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Hoje com Marcelo Magno, do Piauí, e Mariana Gross, do Rio de Janeiro. As manchas de óleo continuam a se espalhar pelo litoral do Nordeste brasileiro. A Marinha confirmou hoje que fragmentos de óleo foram encontrados no arquipélago de Abrolhos, litoral sul da Bahia. É a área com maior diversidade de vida marinha no Atlântico Sul. Oficiais da Marinha e representantes do IBAMA vão reforçar o monitoramento na região. Um vídeo divulgado pela Marinha do Brasil mostra pequenas manchas de óleo no mar. O grupo de acompanhamento e avaliação formado pela Marinha, Agência Nacional de Petróleo e IBAMA, que faz o monitoramento do óleo no país, removeu fragmentos de óleo na Ponta da Baleia, em Caravelas, e na ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos. Após identificar o principal navio suspeito pelo vazamento de óleo, a Polícia Federal quer descobrir se foi um episódio proposital ou um acidente. O navio grego da empresa Delta Tankers continua em alto mar. Passou pela costa da África do Sul e está sendo monitorado pelas autoridades brasileiras que querem saber onde o navio vai atracar. De acordo com a Polícia Federal, a embarcação está sem destino definido. Só quando a tripulação do Bobolina for ouvida para explicar o que aconteceu é que vai ser possível definir que crimes foram cometidos. Também foram encontradas manchas de óleo na costa dos Corais, no litoral norte de Alagoas. Trata-se da maior unidade de conservação marinha na costa brasileira. Moradores da região ajudaram as equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do projeto Conservação Recifal. O óleo foi identificado nos arrecifes do povoado de Barreira do Boqueirão, que fica no município de Japaratinga. Amanhã, no Fantástico, mais detalhes da investigação que identificou o navio grego como responsável pelo vazamento de óleo na costa brasileira. E no sul da Bahia, a evolução das manchas de óleo. É Fantástico, depois do Faustão, nosso domingo juntos. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje em Brasília que a reforma administrativa não vai acabar com a estabilidade de atuais servidores. A reforma será apresentada ao Congresso nos próximos dias. Bolsonaro também comemorou a redução no número de desempregados e a queda dos juros. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso respondeu assim à declaração do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Há pessoas de mentes tão simples que nem entendem a complexidade que é conter uma hiperinflação. O que fazer? Torcer para que tormentos financeiros não voltem a nos afligir e que o eleitorado escolha bem no futuro, sempre respeitando a Constituição. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou também que pegou a memória do sistema de interfone da portaria de seu condomínio para que não fosse adulterada. A gravação mostra o diálogo entre o porteiro e a pessoa que autorizou a entrada de um suspeito de participar do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes no dia do crime. Uma perícia concluiu que a voz na gravação é de Rony Lessa, outro suspeito do assassinato, e não de Jair Bolsonaro, como o Jornal Nacional mostrou já na terça-feira. O presidente estava em Brasília, na Câmara dos Deputados, naquela data. A perícia no áudio foi feita um dia depois da reportagem do Jornal Nacional sobre o assunto e foi realizada em 2h30. 4 pessoas morreram e 32 ficaram feridas em um acidente de ônibus no Espírito Santo. A excursão saiu de Belo Horizonte com destino a praias do Sul Capixaba. Num trecho da estrada conhecido como Curva da Morte, entre as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Virgem Alta, descontrolado, o veículo acabou tombando.
A Polícia Federal vai investigar o assassinato do líder indígena Paulo Paulino Guajajara. Ele foi morto durante um confronto com madeireiros no interior do Maranhão. Hora da previsão do tempo. Boa noite, Tiago Schoer. Bom, no Piauí nós estamos no BR-Obró, que é o período mais quente do ano. Em outubro teve chuva atípica. Quero saber de você, a gente pode esperar essas chuvas também para o mês de novembro? Pode sim. Boa noite para você, Marcelo, para a Mariana também. Sejam muito bem-vindos, é um prazer falar com vocês. Em parte do estado, do Piauí, vai ter chuva amanhã, mas o calor vai dominar também o Piauí mais uma vez. O famoso BR-Obró para os nordestinos é bem nessa época agora, porque na região os meses terminados em BRO são os mais quentes do ano. E esse novembro aí que está começando vai ser bastante quente, mais do que o normal nas áreas aqui em laranja, como por exemplo no Piauí, pega o oeste da Bahia, passa por outras regiões também como o sudeste até o norte. Amanhã em Teresina o dia vai começar com 24 graus, depois chega aos 37 e tem chuva em pontos isolados, tá? Mas boa parte do Piauí vai ter tempo firme, assim também como boa parte da região nordeste. Tiago, e como é que fica o tempo aqui no Rio de Janeiro, hein? Olha, no Rio, Mariana, grande parte do estado tem previsão de chuva isolada à tarde. A cidade do Rio está incluída nessa área com chuva só à noite. Antes, chega aos 36 graus, bastante calor, assim como em praticamente todo o Brasil nesse domingo. 35 de máxima em São Paulo, 37 em Palmas, 35 em Campo Grande, Cuiabá com 37 também e 32 em Manaus. Atenção, bom domingo para todo mundo e para vocês também, Marcelo e Mariana. Foi um prazer. Obrigado, Tiago. Teresinense esperando ansioso por essa chuva, viu? Beleza. Daqui a pouco, Minas Gerais, Goiás e São Paulo reúnem a maioria dos casos de dengue no país este ano. E uma exposição interativa faz o público entrar nas obras de Leonardo da Vinci. Desde janeiro foram registrados no país quase 1,5 milhão de casos de dengue. E 70% deles se concentram nos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Em Hong Kong, a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes no 22º fim de semana seguido de protestos contra o governo do território chinês. A maioria é de estudantes contrários ao que consideram interferências da China nas liberdades da ex-colônia britânica. Eles incendiaram entradas de estações de metrô, lançaram coquetéis Molotov e também atacaram uma sucursal da agência de notícias oficial chinesa Xinhua. 13 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba no norte da Síria, perto da fronteira com a Turquia. O governo turco, que fechou um acordo com a Rússia para patrulhar a fronteira, acusou um grupo curdo de milicianos pelo ataque. Até o momento, ninguém se responsabilizou pelo atentado. Um palestino morreu e 2 ficaram feridos num ataque aéreo de Israel à faixa de Gaza na madrugada deste sábado. O ataque foi em resposta ao lançamento de pelo menos 10 foguetes do território palestino contra o sul de Israel. Segundo o comando do exército israelense, os alvos eram bases do grupo Hamas, que Israel considera terrorista. Voltando para o noticiário nacional, São Paulo inaugurou hoje uma nova unidade do Museu da Imagem e do Som, e na mostra de estreia desenhos, estudos, réplicas de obras do mestre do Renascimento, Leonardo da Vinci. Daqui a pouco, na série sobre o Enem, as dicas para fazer uma boa redação. No Ceará, uma iniciativa junta exercício físico com ajuda para crianças com câncer. No Ceará, uma iniciativa está levando pessoas a fazerem exercícios físicos e praticar o bem. E que cada quilômetro percorrido se transforma em doações para crianças com câncer. Eu até me emociono. A saúde, a recuperação, ela depende disso. Da criança, ela não ficar só preocupada em tratamento. Ela viver. E é isso que está acontecendo. Amanhã é dia do Exame Nacional do Ensino Médio, é a primeira etapa do Enem, que continua no domingo, dia 10. O repórter Alberto Gaspar mostra a estratégia de campeões de nota no Enem, que dão dicas preciosas para quem vai fazer o exame.
E atenção, estudantes, hein? No Enem deste ano é preciso cuidado redobrado com o celular. O Jornal Nacional já fez esse alerta ontem, nós vamos repetir então. Durante as provas, o celular, mesmo longe do alcance do estudante, não pode fazer barulho. Isso vale para recebimento de mensagem, e-mail, ligação, alarme, qualquer tipo de som emitido pelo aparelho está proibido. Se a regra for desrespeitada, o dono do celular será automaticamente eliminado do Exame Nacional do Ensino Médio. A página do Jornal Nacional na internet tem outras informações sobre o Enem. Daqui a pouco, os gols do Brasileirão. Valtteri Bottas vai largar na frente de Hamilton no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. De volta com a Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton pode ser hexacampeão mundial amanhã no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Você acompanha o GP dos Estados Unidos amanhã ao vivo no Globoesporte.com. A reprise na TV Globo é depois do Domingo Maior. E agora os destaques do esporte espetacular para amanhã. Olá, boa noite. Boa noite. Amanhã uma aventura na montanha mais perigosa do mundo, o K2. Pelo Brasileirão, Fortaleza e Atlético Mineiro empataram. Vamos aos gols deste sábado. Fortaleza 2, Atlético Mineiro 2. No clássico, no Maracanã, Fluminense e Vasco empataram sem gols e o Palmeiras venceu mais uma. Na Série B, 2 empates abriram o sábado. No Barradão, Vitória e Figueirense empataram em 2-2. Oeste 3, CRB 3. Veja a seguir, no Rio de Janeiro, um projeto que transforma praças em salas de aula ao ar livre. E os tesouros da Serra da Capivara, que preserva as origens do Brasil. Chegamos ao último bloco do Jornal Nacional de hoje. Para comemorar esta data especial para a gente, Mariana, vou chamar uma reportagem do Pedro Bassan. Ele nos apresenta as escolas sem teto, aulas ao ar livre aqui no Rio de Janeiro, que trazem esperança para quem quer aprender. Qual será a escola mais bonita do mundo? Essa é uma forte candidata. E se ninguém está enxergando uma escola por aqui, é só olhar mais de perto e ouvir com atenção o que os alunos têm a dizer. Olha, assim, ver aquele mar assim, maravilhoso, aula. Aprende até melhor, né? Aprende melhor, porque a sua mente fica, né, num paraíso desse. Você entende melhor. É tudo, aqui está tudo favorável. Escola ou praça, não importa. Com essa mistura de árvores e folhas de caderno, a cidade maravilhosa fica ainda mais bonita. Ah, que linda essa reportagem. Que iniciativa, viu, Mariana? Agora eu apresento para vocês, porque o Marcelo já conhece bem, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que abriga galerias de arte a céu aberto deixadas por povos ancestrais. Os repórteres Fernando Cardoso e Neyara Pinheiro mostram esse lugar exuberante do Piauí. Mais da metade da vida dedicada a uma riqueza no meio do semiárido piauiense. Na década de 1970, a arqueóloga brasileira Niede Guidon era professora na França e lembra da primeira vez que visitou a Serra da Capivara. Eu lembro que eu fiquei absolutamente impressionado pela beleza da paisagem e vi que essas pinturas eram completamente diferentes de tudo que se conhecia. E foi tudo isso que mostrou a importância de começar uma pesquisa aqui na região. Todos os meses, mais de 3.500 visitantes passam por aqui. A gente sai aqui pensando num futuro mais legal para o planeta e como a gente pode agir para isso acontecer. O Jornal Nacional fica por aqui. Antes, Marcelo, quase 3.000 quilômetros, né, separam o Rio do Piauí. E nessa noite aqui tão especial, eu fico ainda mais feliz de poder dividir essa bancada com você, representando, de certa forma, duas regiões do país, esse país
diverso, esse país continental que é o Brasil. Afinal de contas, não é à toa que esse é o Jornal Nacional, não é? Sabe, Mariana Brasil, tem uma historinha para contar aqui. Desde quando eu soube que iria trazer o Piauí para essa bancada, me veio com muita força uma memória de quando eu era criança, das vezes que eu apresentei o Jornal Nacional. Já apresentou o Jornal Nacional? Vou contar para você e para o Brasil agora como. Eu assistia Cid Moreira e Sérgio Chapelin na TV, lá da sala da minha casa. Depois do Boa Noite deles, eu corria para o guarda-roupa, pegava um terno velho lá do meu pai e ia direto para o banheiro. E eu brincava de ser apresentador do JN. Olha, agora aqui eu lembro que, e penso que nessa época, quando eu era criança, que eu brincava de ser apresentador do JN, eu estava passando pelos primeiros testes para estar aqui hoje. E deu certo, felizmente fui aprovado. E hoje estou aqui representando o meu lindo estado do Piauí. Agradeço a você pela parceria, ao Jornal Nacional, a toda a equipe, a família da minha segunda casa, que é a TV Clube, família, amigos, a todo mundo. Deu mais que certo, Marcelo. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Piauí. Boa noite, Brasil. Jornal Nacional. Oferecimento Black Friday Crefisa. Assalariado. A Crefisa tem dinheiro para você. Contrate agora. Crefisa. Mais do que você imagina.